Olá, seja bem-vindo à apresentação sobre músculos dos membros superiores da disciplina de anatomia. Nos nossos componentes estaremos apresentando Ana Beatriz, Daiane Dávila, Maria Luísa, Juliana Muniz e Nicole Rodrigues. Meu nome é Maria Luísa e eu vou explicar um pouquinho sobre os músculos da cintura escapular. Primeiro, para uma definição da cintura escapular, é a base para formar a fixação dos músculos que vão dar suporte à coluna torácica. E ele também vai auxiliar na estabilidade do tronco para certos movimentos, como, por exemplo, o levantamento de peso. Os músculos que vão compor essa cintura serão o músculo trapézio, o levantador da escápula, o romboide maior e menor e o serrátil anterior. Primeiro teremos o músculo do trapézio. Ele vai ser originado seguindo a linha média da parte posterior do pescoço e do dorso. Ele vai ser dividido em 3 fibras: as fibras superiores, médias e inferiores. As fibras superiores vão se originar no terço da linha nucal superior e na protuberância occipital externa, e o seu sentido de inserção será o descendente. As fibras médias vão se originar no ligamento nucal e o sentido é mais horizontal. As fibras inferiores vão ter origem dos processos espinhosos das vértebras T4 e T12 e o sentido será o ascendente. Sua inserção vai se dar nos superiores, pela margem posterior do terço lateral da clavícula, das fibras médias, pela margem medial do acrômio da escápula e na crista superior da espinha da escápula. As fibras inferiores vão ser inseridas na extremidade medial da espinha e da escápula. A sua função principal vai ser a de estabilizar a escápula durante movimentos dos ombros ou então dos membros superiores. Mas ele também pode levantar e abaixar a escápula, fazer uma flexão ipsilateral da cabeça e do pescoço, a rotação contralateral da cabeça, a extensão da cabeça e do pescoço e uma rotação e retração da escápula. Sua inervação vai se dar pelo nervo acessório e os nervos espinhais, C3 e C4. Uma observação é que ele vai ser o único músculo dos membros superiores que não vai ser inervado por um ramo do plexo braquial. A vascularização vai depender da parte do músculo. A sua parte superior serão os ramos musculares transversos da artéria occipital, e a média e inferior serão da artéria escapular dorsal. Em segundo, temos o músculo axioapendicular, ou então levantador da escápula, ou da omoplata. Sua origem vai se dar pelo processo transverso do atlas e do áxis e os tubérculos posteriores das vértebras C3 e C4. Sua inserção vai ser no ângulo superior e borda medial da escápula. A função desse músculo vai ser de elevar a escápula e também de fazer uma flexão lateral, fazendo a partir da contração do levantador. A inervação será pelo nervo escapular dorsal, que é um dos ramos do plexo braquial. E a vascularização será pela artéria escapular dorsal, ramo da artéria subclávia. Em terceiro, vamos ter os romboides. Esses romboides serão divididos em dois, romboides maiores e menores. Mas, tem curiosidade, algumas pessoas possuem um terceiro romboide. Sua origem vai se dar, o maior, vai ser originado dos processos espinhosos das vértebras T2 a T5. E o menor será composto por 2 camadas, a camada dorsal e a ventral. E a origem será do ligamento nucal e os processos espinhosos da C7 e T1. Sua inserção vai ser o maior, obliquamente na borda medial da escápula, entre o ângulo inferior e a espinha da escápula. Esse obliquamente vai ter uma direção, como no menor, inferolateral. E o menor terá uma extremidade medial na extremidade medial da espinha da escápula, numa direção também inferolateral. A função vai ser uma retração da escápula, que é a sua principal função, mas ele também vai dar estabilidade da escápula, como a contração desses romboides, A inervação será o nervo escapular dorsal e a vascularização será tripla,
Ele será vascularizado pelas artérias. Artéria escapular dorsal, artéria cervical transversa e a artéria intercostal posterior. Por último, vamos ter o músculo serrátil anterior. Sua origem vai se dar entre a primeira e a oitava costela. Como observação, a título de curiosidade também, alguns autores podem colocar até a 10ª costela, mas isso fica a cargo de escolha, não é obrigatoriamente. E ele vai ser dividido também em 3 porções. A porção superior, que vai da primeira até a 2ª costela. A intermediária, que é da 2ª até a 3ª costela. E a porção inferior, que é a maior, da 4ª à 9ª costela. Essa inferior, ela vai ser inclusive a mais importante e a mais proeminente também. Sua inserção será na face costal da borda medial da escápula e estende-se entre os ângulos superiores e inferiores. Sua função será o movimento anterior e lateral da escápula, o rebaixamento da escápula, a estabilização ativa da escápula no ombro e também age como músculo inspiratório acessório. Gostaria de dizer também que esse músculo ele pode ser visível em pessoas, por exemplo, que fazem academia. Acaba sendo visível aqui próximo ao peito. Você consegue perceber esse músculo. A inervação vai se dar pelo ramo do plexo braquial e o nervo torácico longo, o C5 ao C7. E sua vascularização serão as artérias torácicas, superior e lateral, e também a artéria toraco-dorsal. Olá, eu sou a aluna Juliana Muniz e eu vou apresentar sobre a musculatura do ombro, focando principalmente em sua origem, inserção, função, inervação, vascularização sanguínea e linfática. O primeiro músculo a ser falado será o músculo deltoide, que se divide em 3 partes, anterior, médio e posterior. E essas partes têm origens diferentes. O deltoide anterior se origina no terço lateral da clavícula, o deltoide médio no acrômio e o deltoide posterior na espinha da escápula. Porém, todos têm a mesma inserção, que é a tuberosidade deltoide do húmero. Sua função principal é o movimento de abdução, estabilização da articulação do ombro e também apresenta contribuição nos movimentos de extensão, flexão e rotação. O músculo é inervado pelo nervo axilar. Tem sua vascularização sanguínea feita pelo ramo tóraco-acromial da artéria axilar, artéria circunflexa humeral posterior e braquial profunda. E sua vascularização linfática é feita por linfonodos infraclaviculares. Agora, o músculo redondo maior tem origem no terço inferior da borda lateral da escápula e no ângulo inferior da escápula. A sua inserção é feita na crista do tubérculo menor do húmero e ela realiza a função de adução, extensão, rotação medial e estabilização da escápula. Sua inervação é feita pelo nervo escapular inferior ou tóraco-dorsal. Sua vascularização sanguínea é realizada pela artéria humeral circunflexa posterior e pelo ramo tóraco-dorsal da artéria subescapular, enquanto sua vascularização linfática é feita pelos linfonodos axilares. Em continuação, apresentarei o manguito rotador, que é formado por 4 músculos: redondo menor, infraespinhal, supraespinal e subescapular, que são responsáveis pela estabilização da articulação glenohumeral e promoção dos movimentos de rotação do ombro. O músculo redondo menor tem origem na borda lateral da escápula, inserção no tubérculo maior do húmero e função de rotação lateral, adução, estabiliza a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Sua inervação é o nervo axilar. Sua vascularização sanguínea é feita pela artéria supraescapular e artéria escapular dorsal. E a linfática é realizada pelo linfonodo axilar. Em seguida, o músculo infraespinal tem origem na fossa infraespinal da escápula, inserção no tubérculo maior do húmero e função de rotação externa e extensão do braço.
Também realiza a estabilização da cabeça humeral na cavidade glenoide. Sua inervação é feita pelo nervo supraescapular. Vascularização sanguínea pela artéria supraescapular e artéria circunflexa escapular. E a vascularização linfática pelos linfonodos axilares. O músculo supraespinal se origina na fossa supraespinal da escápula, tem inserção no tubérculo maior do úmero e funciona na estabilização e auxílio ao deltoide no movimento de abdução dos braços. É inervado pelo nervo supraescapular, tem vascularização sanguínea realizada pela artéria supraescapular e na linfática pelos linfonodos supraclaviculares. E por fim, temos o músculo subescapular, que tem origem na fossa subescapular, inserção no tubérculo menor do úmero e função de rotação interna do braço e age em conjunto com os outros músculos na estabilização e recuperação da articulação glenohumeral. Sua inervação é feita pelos nervos subescapulares superior e inferior e vascularização sanguínea pela artéria supraescapular, artéria axilar e artéria subescapular. E a vascularização linfática é feita pelos linfonodos subescapulares. Sobre esses músculos, é bastante comum a ocorrência de lesões, que acometem principalmente profissionais de beisebol, nadadores, jogadores de tênis, levantadores de pesos, que fazem movimentos muito repetidos. E alguns exemplos desse tipo de acidente são tendinite, bursite, luxações, fraturas, síndrome do ombro congelado, entre outros. Oi, meu nome é Nicole e eu vou apresentar o compartimento anterior dos músculos do braço, também conhecido como compartimento flexor, composto pelos músculos braquial, bíceps braquial e coracobraquial. É responsável pelos movimentos de flexão do antebraço, na articulação do cotovelo e supinação do antebraço. São em sua maioria inervados pelo nervo musculocutâneo e recebem irrigação da artéria braquial. Vou começar pelo músculo braquial. Sua origem é a metade distal da superfície anterior do úmero. A inserção é o processo coronoide e tuberosidade da ulna. Sua inervação é o nervo musculocutâneo e nervo radial. A vascularização, artéria braquial, artéria radial recorrente e, ocasionalmente, ramos da artéria colaterais ulnares superior e inferior. Sua função é a flexão do antebraço na articulação do cotovelo. A linfática, linfonodos humerais laterais do grupo axilar. Em algumas situações de enfermagem, eles podem apresentar lesões e rupturas. Agora, o músculo bíceps braquial. Sua origem, a cabeça curta, vem do processo coronoide da escápula. A cabeça longa, do tubérculo supraglenoidal da escápula. Sua inserção, a tuberosidade radial do rádio e a fáscia profunda do antebraço. Inserção da aponeurose bicipital. Sua inervação, o nervo musculocutâneo. Vascularização, ramos da artéria braquial. Sua função é a flexão e supinação do antebraço na articulação do cotovelo e flexão fraca do braço na articulação glenohumeral. A linfática, linfonodos humerais laterais do grupo axilar. Em algumas situações da enfermagem, a lesão no bíceps pode ser causada por esforços repetitivos, movimentos bruscos ou excesso de carga sobre o músculo. E ruptura do tendão pode ocorrer quando a estrutura que liga o bíceps ao osso é rompida, podendo ser parcial ou completa. Essa ruptura pode ser aguda, causada por uma lesão traumática, ou crônica, se desenvolvendo devido ao desgaste ao longo do tempo, assim como o músculo braquial. E por fim, o músculo coracobraquial, a origem do processo coracoide da escápula, a inserção à superfície medial do corpo, diáfise, do úmero. Inervação, o nervo musculocutâneo. A vascularização são os ramos da artéria braquial. Sua função é a flexão e adução do braço, rotação medial, interna, do úmero e estabilização da cabeça humeral na articulação do ombro. A linfática,
linfonodos peitorais e humerais laterais axilares. Em algumas situações da enfermagem, pode se apresentar devido a uma sobrecarga do coro braquial, que pode levar a um paciente a ter enrijecimento do músculo. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar também sobre o tríceps braquial. Tríceps braquial vai ser o músculo do braço da parte posterior. E ele vai ser o principal músculo atuante na extensão do antebraço, mais especificadamente naquela partezinha da articulação do cotovelo. Ele vai ser o maior músculo da parte posterior, inclusive é perceptível em pessoas que fazem musculação ou então em atletas. Por ser um músculo maior, ele vai ser dividido em 3 partes: cabeças longa, lateral e medial. A origem vai se dar pela cabeça longa no tubérculo infraglenoidal da escápula, e as cabeças lateral e medial vão ter a mesma origem, sendo ela a superfície posterior do úmero. A única diferença é que a parte lateral ela vai estar situada na parte superior do sulco radial e a medial vai estar na inferior do sulco radial. A inserção vai se dar em torno de 2 articulações, a do ombro e do cotovelo, e todas as cabeças têm a mesma inserção. Uma observação é que por elas terem essa mesma inserção, elas vão acabar se fundindo em um único tendão, e ele vai ser inserido no olecrano e no revestimento do tecido do antebraço. Sua função vai ser, principalmente, a extensão do antebraço, devido à força que essas cabeças acabam fazendo em oposição ao movimento de flexão, né? Mas ele também pode realizar outros movimentos, como extensão de braço e adução, sendo esses movimentos, de maior responsabilidade da cabeça longa. Sua inervação vai se dar pelo nervo radial e a vascularização vai ser a partir de um ramo da artéria braquial. Ele vai ser irrigado pela artéria braquial profunda. Olá pessoal, me chamo Ana Beatriz e eu vou apresentar sobre os músculos do antebraço, focando no grupo flexor. Vamos analisar as características de cada músculo, incluindo a sua origem, a inserção, a função, a inervação, a vascularização e drenagem linfática. O grupo flexor do antebraço ele é composto por músculos localizados na região anterior, sendo responsáveis principalmente pela flexão do punho e dos dedos. E esses músculos são organizados em 3 camadas: a superficial, a intermediária e a profunda. A maioria é inervada pelo nervo mediano, com algumas exceções de alguns músculos que são inervados pelo nervo ulnar. Vamos analisar com os músculos da camada superficial. O primeiro é o pronador redondo, que origina-se do epicôndilo medial do úmero e da una, e se insere no rádio. Ele é responsável pela pronação do antebraço e a flexão do cotovelo, e a sua inervação vem do nervo mediano, com vascularização das artérias ulnar e recorrente ulnar anterior. A drenagem linfática ocorre pelos linfonodos epitrocleares e axilares. O segundo músculo da camada superficial é o flexor radial do carpo, que se origina também do epicôndilo medial do úmero e se insere nas bases do segundo ao terceiro metacarpo. E ele é responsável pela flexão e abdução do punho, e ele é também inervado pelo nervo mediano. A vascularização vem da artéria ulnar, com drenagem linfática para os linfonodos axilares. O palmar longo ele é o terceiro músculo que se origina do epicôndilo medial do úmero e ele se insere na aponeurose palmar e no retináculo flexor. Ele atua na flexão do punho e nas extensões da aponeurose palmar, sendo inervado pelo nervo mediano com vascularização pela artéria ulnar e drenagem linfática também pelos linfonodos axilares. O flexor ulnar do carpo. O último da camada superficial origina-se do epicôndilo medial do úmero e do olecrano da una. Inserido na pisiforme, amato e base do quinto metacarpo, a sua função é flexionar e aduzir o punho. Então ele é inervado pelo nervo ulnar, com vascularização pela artéria ulnar e drenagem linfática para os linfonodos epitrocleares e axilares. Passando para a camada intermediária, temos o flexor superficial dos dedos, e esse músculo origina-se do epicôndilo medial do úmero, do processo coronoide e da una, e da face interior do rádio. Ele se insere nas falanges mediais dos dedos do segundo ao quinto, e a sua função é flexionar as articulações interfalângicas proximais e o punho.
e ele é inervado pelo nervo mediano e vascularização pela artéria ulnar e radial. A drenagem linfática ocorre pelos linfonodos axilares. Agora vamos falar sobre os músculos de camada profunda. O primeiro é o flexor profundo dos dedos, que se origina na face anterior da una e na membrana interóssea, e se insere nas falanges distais dos dedos segundo ao quinto, e ele é responsável pela flexão das articulações interfalângicas distais, e a sua inervação é mista. O nervo mediano inerva ao segundo ao terceiro, enquanto o nervo ulnar inerva os dedos do quarto ao quinto, e ele é vascularizado pela artéria interóssea anterior, e sua drenagem linfática também ocorre nos linfonodos axilares. O flexor longo do polegar, ele é o segundo músculo da camada profunda, que origina-se na face anterior do rádio e na membrana interóssea. Ele se insere na falange distal do polegar, e a sua principal função é o flexor do polegar. Então, ele é inervado pelo nervo mediano, mais especificamente pelo ramo interósseo anterior, e a sua vascularização é feita pela artéria interóssea anterior, e a drenagem linfática vai para os linfonodos axilares. Finalmente, o pronador quadrado. Ele é o último músculo da camada profunda. Ele origina-se da face anterior da una distal e se insere na face anterior da rádio distal. E a sua função é a pronação do antebraço. Ele é inervado pelo nervo interósseo anterior, um ramo do nervo mediano, com vascularização pela artéria interóssea anterior e drenagem linfática também para os linfonodos axilares. E concluindo, o grupo flexor do antebraço ele é essencial para movimentos de flexão fino e potentes da mão. O conhecimento sobre a origem, inserção, inervação e vascularização e drenagem linfática desses músculos é fundamental para a aplicação clínica, como em casos de lesões ou intervenções cirúrgicas. E essa compreensão também nos ajuda a identificar processos inflamatórios e infecciosos, proporcionando melhores cuidados para os pacientes. Olá, me chamo Daiane, eu vou apresentar os músculos do antebraço na região posterior, começando aí com o plano superficial. O primeiro músculo que a gente vai ver vai ser o braquiorradial. Ele também é chamado de longo supinador, sendo o músculo mais superficial do antebraço. Ele vai se originar ali na crista condilar do húmero, como está apresentado aí na imagem, e do septo intermuscular, e vai se inserir ali no processo estiloide do rádio. Ele é inervado pelo nervo radial e a ação desse músculo realiza a flexão do antebraço. Na parte da vascularização, ela vai ser fornecida principalmente por ramos da artéria radial, como, por exemplo, a artéria recorrente. O segundo músculo vai ser aí o extensor radial longo do carpo. Esse músculo ele fica parcialmente encoberto pelo braquiorradial, mas eles vai estar se originando ali na crista supracondilar lateral do húmero e das fibras do tendão comum com os músculos extensores. Depois ele termina seguindo ao longo do antebraço para estar se inserindo na base do segundo osso do metacarpo. A ação desse músculo acaba realizando aí a extensão e a abdução da mão, e ele também é inervado, ele é vascularizado por ramos da artéria radial. Vai ser inervado pelo nervo radial, com contribuições principalmente dos nervos espinais da C5 e C8. Seguindo aí, a gente vai ter o extensor radial curto do carpo, que é um músculo localizado abaixo do extensor radial longo do carpo. Ele se origina no equipicôndilo lateral do húmero. Em seguida, dirige-se à região de metacarpo, onde se insere na cabeça do terceiro metacarpo. A ação dele causa a extensão e a abdução da mão, e a vascularização dessa vez será também pela artéria radial na porção mais superficial, mas também terá aí uma participação da artéria interóssea posterior para a porção dele que é mais profunda. E ao que diz respeito à parte da inervação, ele vai ser inervado pelos ramos profundos do nervo radial, também da C7 e da C8. O extensor dos dedos, ele é um músculo também chamado de extensor comum dos dedos, né? Alguns autores trazem essa nomenclatura. Ele se origina principalmente no epicôndilo lateral do húmero e na fáscia antibraquial,
Ele segue o trajeto para se inserir através dos 4 tendões nos 4 últimos dedos, e a ação dele realiza a extensão das falanges e do pulso. Ele é principalmente suprido pela artéria interóssea posterior, mas tem algumas contribuições parciais também aí da artéria radial e da ulnar. Ele vai ser inervado pelo ramo profundo do nervo radial, que também é o C7 e da C8. O extensor do dedo mínimo é um músculo que fica localizado na parte medial do extensor dos dedos. Ele se origina no tendão extensor comum, em seguida dirige-se até se inserir nas falanges médias e distal do dedo mínimo, e a ação dele vai realizar aí a extensão do dedo, né? E a vascularização dele é garantida por ramos da artéria digital, palmar e das dorsais. Que vai ser derivada principalmente da artéria ulnar, com contribuições da artéria radial em algumas porções. Ele é inervado também pelo nervo interósseo posterior, partindo ali da C7 e da C8. O extensor ulnar do carpo, ele está localizado na face medial ulnar do antebraço. Ele se origina no epicôndilo lateral do húmero e se insere na base do 5º osso metacarpo. A ação desse músculo vai realizar a extensão e a adução da mão, e a vascularização também vai ser fornecida por ramos da artéria ulnar e da artéria interóssea posterior, com contribuições adicionais de anastomoses vasculares da região posterior do braço. A inervação também vai ser garantida pelo nervo interósseo posterior, partindo da C7 e da C8, com uma participação aí do ramo do nervo radial. Agora, partindo para a parte da região posterior do plano profundo dos músculos do antebraço, nós temos aí como primeiro músculo o supinador. Esse músculo está localizado em torno da proximal do rádio, é formado por 2 planos musculares, né, que é o superficial e o profundo, que tem origem no epicôndilo lateral do húmero, no ligamento colateral e do ligamento anular. As fibras seguem o trajeto para se inserir na tuberosidade do rádio, na linha oblíqua do rádio, e é entre essa e a cabeça do osso. A ação desse músculo é realizar a supinação da mão, e a vascularização do músculo é suprida principalmente por ramos da artéria radial e da artéria interóssea posterior, com contribuições adicionais também de anastomoses vasculares próximas ao cotovelo. A inervação dele vai ser garantida pelo nervo interósseo posterior da C7 e da C8, e também um ramo do nervo radial. O abdutor longo do polegar, ele é um músculo que fica distal do músculo supinador. Ele se origina na face posterior do corpo da una. Em seguida, o tendão, ele se insere do lado radial do primeiro osso metacarpo, e a ação dele permite que a gente faça a abdução do polegar e do pulso. Vai ter uma vascularização aí suprida principalmente por ramos da artéria interóssea posterior e da artéria radial, com também contribuições adicionais de algumas anastomoses, e a inervação dele vai ser garantida pelo nervo interósseo posterior. O extensor curto do polegar é um músculo que está situado internamente no músculo abdutor longo do polegar. Ele se origina na face posterior do corpo do rádio e da membrana interóssea, e vai se inserir na base da falange proximal do polegar. Ele vai ter como função realizar a extensão da falange proximal do polegar e a abdução da mão. Com a vascularização, a gente vai ter ramos da artéria interóssea posterior e da artéria radial, e na inervação teremos o nervo posterior com as raízes ali na C7 e na C8. O próximo músculo será o extensor longo do polegar, que é um músculo que recobre parte do extensor curto do polegar. Ele é o último músculo dessa última parte profunda. Ele também se origina nas proximidades da parte média do corpo da una, em sua face posterior, e termina em um tendão que se insere na base da falange distal do polegar.
A ação dele realiza a extensão da falange distal do polegar e a abdução da mão. A vascularização vai ser garantida por ramos da artéria interóssea posterior, com contribuições secundárias da artéria radial e de suas anastomoses, e a inervação vai ser garantida pelo nervo interósseo posterior. Partindo agora, eu vou apresentar os músculos da mão. A gente vai ver que na palma da mão existem 3 regiões, que é a tenar, a média e a hipotenar. A região tenar se refere às proximidades ali mais perto do polegar. A região média são as raízes do dedo indicador, médio e anelar, e a região hipotenar está relacionada ali ao mindinho. Na região tenar, começando com ela, nós vamos ter aí como primeiro músculo o abdutor curto do polegar, que é um músculo mais lateral, né, dos músculos ali da região tenar. Ele se origina no escafoide e no trapézio e se insere na falange proximal do polegar. Ele vai realizar a abdução do polegar e a vascularização vai ser suprida principalmente por ramos da artéria radial, com contribuições específicas de suas divisões palmares. Na inervação, teremos aí um ramo recorrente do nervo mediano, com algumas raízes nervosas ali na C8 e na T1. O flexor curto do polegar, ele é um músculo que está situado na região medial do abdutor curto do polegar e apresenta 2 partes, que é a lateral e a medial. A origem dele vai ser ali no trapézio, onde ele vai se inserir na falange proximal do polegar, vai ter a função de realizar a flexão e a adução do polegar, né? E a vascularização vai ser feita por ramos da artéria radial e inervação, ele vai ter uma inervação dupla, com a cabeça superficial dele sendo inervada pelo nervo mediano e a cabeça profunda pelo nervo ulnar. Ele vai ter uma particularidade na vascularização dele, por justamente ele ter uma dupla inserção. Então, por conta disso, ele também tem uma dupla origem, que é a radial e a ulnar, com dominância ali na radial, na parte da vascularização, além de também ter uma robusta rede anastomótica, que vai garantir mais segurança vascular para ele. Teremos o oponente do polegar, que é um músculo que permite que se executem os movimentos manuais mais delicados. Ele se origina no osso trapézio e se insere no primeiro osso do metacarpo. A ação deste músculo realiza a abdução, flexão, levando o polegar em direção à palma da mão. Ele é essencial para o movimento de pinça fina e ele é vascularizado pela artéria radial. Enquanto na inervação, ele vai ter aí a inervação lá no nervo mediano, e que também é conhecido como o ramo motor do nervo mediano, tá? O adutor do polegar é um músculo biventre que tem duas cabeças, né? Uma cabeça oblíqua e a cabeça transversa. Então, elas também terão 2 origens. A origem da cabeça oblíqua é no segundo osso do metacarpo, no capitato e no trapezoide, se inserindo ali no tendão da falange proximal do polegar. E a cabeça transversa tem origem no terceiro osso do metacarpo, com inserção no flexor curto, que se prende na base da falange proximal do polegar. Eles têm função de adução do polegar e a vascularização vai ser feita aí pela artéria radial e pelo arco palmar, com inervação do ramo profundo do nervo ulnar. Os músculos lumbricais, eles estão localizados ali na região média. São 4 músculos que estão envolvidos ao tendão do flexor profundo dos dedos e vão se fixar nos tendões do músculo extensor dos dedos. A ação deles é realizar a flexão das articulações entre o metacarpo e as falanges proximais, e eles têm uma vascularização delicada, mais eficiente, feita pelas artérias digitais palmares, com inervação no primeiro e no segundo pelo nervo mediano, no terceiro e no quarto pelo nervo ulnar.
músculos interósseos estão localizados nas fendas entre os ossos do metacarpo. Eles vão se originar nos ossos metacárpicos e vão se inserir ali no tendão do músculo extensor dos dedos. A ação dele é basicamente realizar a adução dos dedos e flexionar as articulações entre o metacarpo e as falanges proximais. A vascularização dos músculos da mão é predominantemente realizada pela artéria interóssea palmar, com contribuições secundárias ali das artérias metacarpais dorsais. Ele vai ter inervação no nervo ulnar e no nervo tibial. E aí a gente chega na região hipotenar, que é a região ali do dedo mínimo. Vamos começar com o palmar curto, que ele é um músculo fino e quadrangular que se coloca do lado ulnar da mão. Ele se origina no ligamento transverso do carpo e se insere na borda medial da mão. A ação dele é realizar a contração da pele da margem medial e em direção ao centro da palma, e a vascularização dele é feita principalmente por ramos da artéria ulnar, com inervação do nervo também ulnar. O abdutor do dedo mínimo, ele está localizado na margem interna da mão. Ele se origina aí no osso pisiforme, está inserido na falange proximal do dedo mínimo, com função de abduzir o dedo, do dedo mínimo, né, no caso, e a flexão da primeira falange, e vai ter aí a vascularização suprida por ramos da artéria ulnar. A inervação dele é feita também pelo nervo ulnar. E partindo agora para o flexor curto do dedo mínimo, ele tem origem no osso amato, com a inserção na falange proximal do dedo mínimo, tem a função de flexionar o dedo mínimo, como está sendo também representado aí na imagem. Ele tem a vascularização dos ramos da artéria ulnar, e a inervação também é feita pelo nervo ulnar. O próximo é o oponente do dedo mínimo, que tem origem no osso amato, inserção no quinto metacarpo, e a função dele é abduzir, flexionar e aproximar o dedo mínimo ao dedo polegar. Ele tem a vascularização garantida pelos ramos da artéria ulnar, com algumas contribuições específicas dos ramos palmares, e a inervação é garantida pelo ramo superficial do nervo plantar lateral, que se origina nos nervos espinais, S2 e S3. Esse foi o trabalho, aqui estão as referências, e foi isso.